Direito Administrativo, Módulo Básico, Ato Administrativo. Continuando o estudo do Direito Administrativo no seu módulo básico, falando ainda dos atos administrativos, vamos falar sobre a sua classificação. Lembrando que os atos da administração são os atos praticados pela administração pública, que está contido dentro dos atos jurídicos, que é melhor estudado no direito civil na sua parte geral. Ainda que os atos da administração contêm os atos administrativos, que é qualquer ato lícito praticado pela administração pública para adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. E podemos classificar os atos administrativos segundo vários critérios, começando pelo grau de liberdade. Teremos o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário. O ato administrativo vinculado é aquele em que a lei prevê todos os elementos para a prática deste ato. Já o ato discricionário igualmente é previsto em lei. No entanto, além dos elementos da sua prática, ele contém uma determinada margem de escolha para que o administrador possa fazer essa escolha, contendo assim conceitos específicos abertos e ou conceitos indeterminados, o que possibilita essa margem de escolha pelo administrador. Podemos classificar o ato administrativo segundo a sua abrangência, podendo este ser geral ou individual. O ato administrativo geral ele prevê uma situação fática em que todos aqueles que se enquadrem nessa situação serão beneficiados por ela. Portanto, nós estamos falando de uma situação de fato. Já o ato administrativo individual, ele é direcionado a pessoas específicas, lembrando que podem ser tanto individualmente como em grupo. Portanto, ele individualiza pessoas ou um grupo de pessoas específico. Podemos ainda classificar o ato administrativo segundo a sua formação, e nesse caso ele será simples, complexo ou composto. O ato simples, como o próprio nome já diz, é um ato que depende da manifestação de uma única vontade, seja essa vontade orgânica ou individual. E aí podemos citar como exemplo o ato praticado por um juiz ou um tribunal, que são atos simples, porque são praticados por um único órgão, e nesse caso o tribunal é um órgão único. Portanto, essa classificação não depende da quantidade de pessoas que tomam a decisão. E nós podemos perceber isso quando estudamos o ato complexo e o ato composto. E o ato complexo é aquele que depende da soma de vontades de órgãos independentes. Já o ato composto é aquele que depende da soma de vontades dentro de um mesmo órgão. No entanto, haverá uma vontade principal associada a uma vontade dependente deste ato principal, que inclusive pode ser avocada por este. Portanto, como podemos perceber, tanto o ato complexo como o ato composto, eles dependem de mais de uma vontade. E a distinção entre eles está na relação entre os órgãos que vão determinar essa vontade. E agora que já falamos em relação a ato simples, complexo e composto, podemos abordar um assunto que eventualmente pode cair em prova, iniciando pelo efeito prodrômico, que é estudado de forma mais profunda no direito processual civil. No entanto, em relação ao ato administrativo, ele se relaciona com o ato complexo, que na verdade é demonstrado nessa equação, onde A e B se somam para que um ato C seja aprovado, sendo que o ato A inicia a formação do ato complexo. Já o ato C depende do ato B para a formação desse ato. Portanto, o ato B será o ato que terá o efeito prodrômico do ato administrativo, por ser o ato determinante da formação do ato C. Outra questão importante a ser abordada é a questão da aprovação, que é diferente da homologação e do visto, pois a aprovação é um ato discricionário, já a homologação e o visto é um ato vinculado. Portanto, a aprovação é um ato independente, já a aprovação e o visto é um ato composto, que, como vimos, é formada pela vontade de um ato principal associada a um ato dependente.
E podemos citar como exemplo a aposentadoria do servidor público, que é um ato complexo, pois depende da determinação do órgão público e da aprovação do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas poderá ter 3 situações em relação a isso: a aprovação, a inércia ou a não aprovação, sendo que o ato aprovado determinará a aposentadoria do servidor. Já em relação à inércia, se esta for maior de 5 anos, também determinará a aprovação da aposentadoria, no entanto, de forma tácita. E caso não haja aprovação, essa impedirá o aperfeiçoamento do ato. Dessa forma, teremos que, no caso da aprovação ou da inércia do Tribunal de Contas, provocando a inércia a aprovação tácita, este ato não depende de contraditório ou ampla defesa, nos termos da súmula vinculante número 3 do STF, que diz que nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se contraditório e ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legitimidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão, portanto, não necessitando de contraditório ou ampla defesa. Daí, a administração pública terá 5 anos para rever esse ato, sendo, portanto, um prazo decadencial para a anulação do ato que foi aprovado ou tacitamente aprovado. Após os 5 anos, caso esse ato venha a ser anulado, ele deverá ter o contraditório e a ampla defesa, por não se encontrar mais abarcada pela súmula vinculante número 3.